Vem cá, vem cá, vem cá. Me responde algo aqui. Você sabe qual que é a semelhança entre a nossa morada, entre a casa que nós moramos, a nossa habitação, e a semelhança entre a casa que habita o Espírito Santo, a moradia do Espírito Santo? Você sabe qual a semelhança? Quer saber? Se você quer saber essas e outras informações, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar por dentro de muitas informações. Eu volto já, é apenas 10 segundos. Bom dia com Jesus, que bom estar com você aqui mais um dia, em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a tia Kelly e estamos aqui trabalhando a lição de pré-adolescente, a turma que vai de 11 a 12 anos, e estamos trabalhando a pré-adolescência. Que fase é essa, né? Então nós estamos na segunda semana, a lição de número 2, o qual vamos trabalhar o crescimento saudável. Vamos falar para os nossos pré-adolescentes, né, da importância deles cuidarem do templo do Senhor, da morada do Espírito Santo. E o que é a morada do Espírito Santo? É o nosso corpo. Nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E nós vamos trabalhar, né, a nossa lição encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. E a Bíblia diz, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 25, que diz assim: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. A coroa da vida eterna. Amém? Então, nessa semana vamos estar trabalhando, né, tópicos muito importantes. E eu estou aqui para auxiliar você, professor, nessa tarefa de se preparar, né, para dar uma aula com excelência. Sabemos que a preparação não pode ficar baseada somente nas nossas pré-aulas, mas você, professor, procure ler a sua revista, procure ler a palavra de Deus, né? Leia lá as referências que a nossa revista traz. Procure se preparar de forma, né, espiritualmente também, orando, consagrando, colocando os seus alunos na presença do Senhor. E então, né, com o auxílio das pré-aulas aqui do nosso canal, né, você estará bem preparado para levar uma aula dinâmica, uma aula com resultados surpreendentes para a glória de Deus. Amém? Nós aqui temos um objetivo a alcançar, como todas as semanas. Essa semana nós vamos conscientizar os alunos a respeito da importância de uma alimentação moderada, né? De uma alimentação equilibrada, de uma alimentação saudável. Nós devemos ensinar também aos nossos alunos o cuidado com a saúde. Por quê? Porque esse cuidado com a saúde, ela faz parte da mordomia cristã. Amém? E por último, enfatizar que o descanso é fundamental para a reposição de energia ao corpo. Sabemos que essa fase que eles estão vivendo, gente, é muito difícil deles quererem parar, é muito difícil deles quererem descansar, mas nós devemos sim enfatizar que isso é necessário para eles reporem as suas energias. Amém? Aqui nós estamos aqui a conversa com o professor, né? O nosso comentarista, ele já nos traz aqui uma saudação, né? Nos informando aqui sobre o que nós devemos trazer para os alunos, né? Como trabalhar essa lição, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo em dias onde a sociedade está tudo muito corrido, é tudo muito assim, muito rápido, né? Ninguém tem tempo para nada, né? Tem tantas tarefas, tantas coisas que eles precisam fazer, e não só os adultos, as crianças também. Nós vemos que desde pequenininho, né, os pais já colocam tantas atividades para os pequenos fazer que não sobra tempo para nada. Na verdade, está crescendo, né, uma geração de crianças e adolescentes, né, cansados, exaustos, né, muitas das vezes com coisas desnecessárias. Mas nós vamos ver aqui que eles precisam descansar. Eles estão numa fase de crescimento e eles precisam tirar tempo para todas as coisas. Inclusive nós vimos isso na semana passada, né? Nós vemos lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Então, que eles possam entender nessa semana que eles precisam tirar tempo também para descansar, ok? Olha, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? Quando nós entendemos essa verdade, nós percebemos que há uma necessidade de cuidar melhor do nosso corpo.
Quando nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós, nós temos aquela vontade, aquele desejo de cuidar melhor do corpo, da nossa alimentação, de tudo que envolve o nosso bem-estar. E é por isso que nós precisamos sim de ter esse cuidado. Amém? Aqui a nossa revista, né, ele já traz aqui um quadro, né, de uma alimentação saudável adequada. Não vou falar sobre ela, porque senão tomaria mais tempo e você tem a revista. Então vocês leiam aí no início, que vai falar aqui 10 tópicos, né, para uma alimentação saudável, uma vida saudável, ok? Aqui vai falar sobre o que você deve alimentar, o que você não deve alimentar, quantas vezes por dia, né? Então, aqui fala sobre isso. Então, leia esse quadro. O comentarista também nos dá a sugestão de iniciar nossa aula trazendo já um quadro com esses 10 passos, com essas 10 informações. Então, professor, você leia esse início aqui. Se você quiser preparar assim, fica à tua vontade, fica a critério de vocês, tá? Eu trago uma outra opção para você, para dar como uma opção a mais. Não estou dizendo que você não deve fazer ou que você deve fazer o que eu proponho, não. É só uma sugestão a mais. Como a revista já traz uma opção, eu quero trazer para você a opção de você começar essa aula com uma dinâmica. Você viu que no início eu iniciei o nosso vídeo fazendo uma pergunta? Qual que é a semelhança que há entre a nossa morada, né, e a morada do Espírito Santo? Essa é a dinâmica que eu quero apresentar para você, né, para você começar a sua aula ali com os seus pré-adolescentes. Então eu proponho a você a já começar a sua aula de uma forma diferente. Nós começamos, né, todos os dias, né, lendo ali e seguindo os passos do comentarista. Então, gente, aqui nada vai impedir você de fazer a sua rotina tradicional, tá? De você iniciar, né, com louvor, com hinos da harpa, recolhendo as ofertas, né? Você faça a sua rotina costumeira, como de costume. Aqui é quando você for iniciar mesmo a aula propriamente dita. Então, eu sugeri você a começar fazendo essa pergunta para seus alunos, né? Vocês, né? Qual de vocês, quem sabe me dizer qual que é a semelhança que há entre a nossa morada física, onde a nossa casa, né? A semelhança com a nossa casa, com a morada do Espírito Santo? Quem sabe me dizer qual é a semelhança? O que vocês têm a me dizer a esse respeito? Aí, professor, você pode deixar eles pensarem um pouquinho, deixarem eles tentar responder, né? Deixa eles falarem o que eles desejaram. E aí você então começa a fazer uma aplicação. Você pode dizer o seguinte: olha, todos nós aqui temos uma casa, todos nós aqui temos uma habitação, tem um lar. Quem aqui gosta de chegar na sua casa e pegar a sua casa toda suja, com mau cheiro, cheia de teia de aranha, né? Quem gosta? Com certeza, ninguém vai gostar. Quem aqui gosta de chegar na sua casa e tá aquele tanto de papel espalhado, aquele tanto de lixo? Já pensou? Casca de banana jogada no chão, né? Resto de comida. Imagina como seria essa casa, né? Com certeza estaria cheia de bichos, de insetos. Ninguém ia querer morar nessa casa. Sabe o que mais, né? Você sabia que se a nossa casa, né, a casa que nós moramos, se ela não for bem cuidada, ela vem a ser destruída pelo tempo? Né? Não precisa de ninguém desmanchar, ela sozinha se destrói. Sabe que uma casa abandonada, ela enche de cupim, os cupins começam a comer toda a madeira e essa casa vai sendo destruída? Ela vira uma tapera? Você sabia que uma casa que tem nem goteiras, começa a chover lá dentro, goteirar, e aos poucos as paredes vão se desfazendo? Sabe por quê? Porque uma casa que é abandonada e não é cuidada, né, o fim dela é a destruição. Né? Ninguém gosta de morar numa casa assim. Mas como que é a casa? Como que é a sua casa? Como que é a casa que você gosta de chegar? Ah, você gosta de chegar e pegar ela limpinha, bem cheirosa, bem cuidada, né? Com tudo no lugar? Exatamente. O Espírito Santo também é assim. Essa é a semelhança. Assim como você gosta de uma casa limpinha, uma casa perfumada, uma casa bem cuidada, o Espírito Santo também. O Espírito Santo gosta de uma casa bonita, uma casa limpa, uma casa cheirosa, uma casa saudável. E você sabe onde é a casa que o Espírito Santo habita? Você sabe onde é a morada do Espírito Santo? Nós, eu e você somos templo do Espírito. Nós somos morada do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Isso mesmo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos a casa do Espírito Santo.
Por isso, nossa casa tem que estar bem preparada, tem que estar limpinha, tem que estar ordenada, para que o Espírito Santo deseje habitar dentro dela. Se a nossa casa, o nosso coração estiver sujo, estiver ferido, ele não vai habitar. Amém? Então essa é a semelhança. O Espírito Santo gosta de habitar numa casa limpa, uma casa preparada, adornada para ele. Assim como eu e você gostamos de estar também num ambiente saudável, numa casa limpa, né? Ok? Aí, professor, você pode pedir para eles fazerem, né? Uma casinha como essa, tá? Então aqui é como lembrancinha, você pode fazer essa casa no início, fazer essa dobradura com eles, ou você então pode fazer no final, tá? Fica a critério de você. E aqui você pode dar sugestão para eles fazer o telhadinho, colocar portas, janelas, e aqui eles mesmos vão escrever, para eles memorizarem. É importante que eles escrevam: eu sou casa de Deus, o Espírito Santo habita em mim. Tá? E aí você dá para cada um deles levar para sua casa. Eu vou deixar aqui no cards, né, aqui em cima, né, um vídeo, o link de um vídeo, o qual eu faço essa dinâmica na íntegra, com todos os passos direitinho, e ensino você a fazer essa casinha de dobradura para você fazer com seus pré-adolescentes. Não vou fazer aqui para não tomar muito tempo, tá? Então, no final, vá lá e assista esse vídeo, ok? Beleza? Combinado? Essa dinâmica desse jeito. Você vai dizendo para eles: olha, vocês viram aqui que o Espírito Santo, ele habita em nós e nós somos morada do Espírito Santo? Sobre isso nós vamos falar nessa aula, né? Sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa casa, com o nosso corpo, que é casa do Espírito Santo, né? E aqui no tópico número 1, né, conhecendo mais de Deus, nós vamos começar falando o quê? Que nessa fase, né, eles passam por uma fase onde tem um apetite enorme, tá? Você vai trabalhar aqui, né? Que apetite enorme, né? Por que eles sentem tanta fome? E aí você vai trabalhar para eles ensinando o quê? Que essa fase é uma fase de crescimento, né, e desenvolvimento do corpo. Isso significa que eles vão precisar o quê? De muita energia para crescer. Por isso eles sentem tanta fome, tanta vontade de comer. Por isso que às vezes eles chegam da escola já morrendo de fome. Mãe, a comida está pronta. Meu filho, quando eu vou pegar ele na escola, a hora que ele entra no carro, já fala: mãe, a comida está pronta, o almoço está pronto. Eu falo: Mateus... Aí ele fala: mãe, tô com fome demais, demais. Então, assim, é normal. Por quê? Porque eles estão gastando muita energia, né? Como o corpo deles está crescendo, está desenvolvendo os músculos, né, os ossos, está tudo desenvolvendo, eles precisam gastar energia. E como que eles conseguem energia? Através de uma boa alimentação. Por isso eles sentem essa necessidade de comer, comer, comer. Parece que acabou de comer, passa meia hora, tá pedindo comida de novo. Então é normal dessa fase que eles estão vivendo, tá? Embora seja normal essa fome que eles estejam sentindo de forma exagerada, eles precisam tomar cuidado para quê? Para não comer demasiado, né? Não comer alimentos que não sejam saudáveis, porque quanto mais eles comerem, né, alimentos que não são nutritivos, né, mais rápido vai voltar a ter a fome. Então isso não é saudável. Então eles precisam tomar cuidado do quê? De alimentar de forma saudável, comendo frutas e verduras, alimentando, né, tendo aí o cuidado de tomar todas as refeições necessárias, não pular a refeição. Porque às vezes eles podem pensar o quê? Ah, não, eu estou comendo, tô engordando, né? Tô ficando gordinho, eu não posso comer, eu não vou tomar café da manhã. Não, isso não é importante. É importante eles comerem todas as refeições nas horas corretas, tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter um lanche aí no intervalo, só que é tudo de forma saudável e equilibrada. Não é comer grandes quantidades, mas é comer com qualidade, tá? Alimentos nutritivos, alimentos que vai ter fibras, né? Que vai ter fonte de fibras, fontes de energia. Então isso é importante, ok? Aqui você vai falar também da importância de quê? De alimentar de frutas e verduras, né? Comer frutas. Então eles optarem pela opção aí na hora dos lanches, trocar aqueles salgadinhos que eles amam, né? Que todo mundo gosta, aqueles biscoitos recheados com muita açúcar, trocar por uma fruta, né? Alimentar-se de frutas, tirar esses snacks, né? Esses lanchinhos rápidos, tudo industrializado, porque tudo que é industrializado, gente, não é saudável. Nós sabemos que, infelizmente, hoje, nem mesmo, né, as frutas e verduras que nós adquirimos não tem tantas fontes de vitaminas, né,
que tinha antigamente, porque são muitos produtos. Então, imagina aqueles produtos que são industrializados, são ainda piores, né? Aqui a palavra de Deus nos ensina a respeito de sermos moderados com relação à nossa alimentação. E isso até na Bíblia vai nos ensinar, né? Não é algo que eu estou falando aqui por falar, não é algo que os nutricionistas estão falando por falar. Não, a própria Bíblia vai nos deixar, né, ensinamentos com base nessa orientação. Lá em Provérbios 23:2 diz assim, ó, se você é guloso, né, controle-se. E nos versículos 20 e 21 vai falar o quê? Não ande, né? Não se misture com gente que come e bebe demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam em pobreza. Por quê? Aqui ele está falando daquelas pessoas que só comem desenfreados, né? Não tem ânimo para nada, não tem coragem para nada, né? Então eles têm que tomar esse cuidado, tá? E lembrando que a gula, né? Gula também é pecado, tá? Então nós devemos comer com moderação, ok? Aqui no tópico 2 vai falar o quê? Vai falar assim, ó, muita energia, mais cansaço. Muita energia, mais cansaço. Aquele, tá errada essa frase? Não tá errada, não? Gente, parece que tá errado, mas na verdade é isso que acontece, né? Parece até um paradoxo, né? Parece até algo que não tem nada a ver, né? Como que pode ter mais energia e estar mais cansado? Se eu tenho mais energia, eu tenho que estar descansado, mas na verdade não é assim que acontece, né? Há momentos em que você sente uma explosão de disposição. Você vai falar para eles assim, olha, tem hora que vocês estão com energia, né, que parece que não vai acabar nunca mais. Mas ao mesmo tempo vocês estão tão cansados que não tem ânimo para fazer nada. Isso faz parte o quê? Desse momento, dessa fase que vocês estão vivendo, ok? E faz parte desse crescimento acelerado que o seu corpo está vivendo, ok? Então, para que você possa manter o equilíbrio do seu corpo, é preciso praticar exercícios. Então, aqui nesse tópico 2, nós vamos falar da importância da prática de exercícios, né? Nós sabemos que o esporte ele é importante em todas as fases do ser humano, mas também é muito importante nessa fase da pré-adolescência, nessa fase em que eles estão sendo desenvolvidos, né? Então é importante para quê? Porque isso vai dar força. Nós vemos lá no que a Bíblia diz, que fala sobre isso, né? Que quanto mais o atleta pratica, mais força ele tem para resistir. E aqui fala do atleta que busca, né, o intuito de praticar para quê? Para receber uma coroa de louro. Quem nunca viu aquela coroa, né, que é em formato de folha ali, que todo atleta quer ganhar, né? Só que nós devemos o quê? Priorizar, desejar a coroa da vida eterna, né? Porque aqui fala que essa coroa, né, ela dura pouco. Por quê? Porque ela é corruptível, né? Tudo que tem nesse mundo aqui tem um tempo determinado, né? Vai destruir, vai passar, vai enferrujar, vai acabar. Mas a coroa da vida eterna, aquela coroa que nós vamos receber lá com o Papai do Céu, essa não vai acabar. Essa é eterna. Aqui o autor não vai falar isso colocando que o exercício não é importante. Não, não é esse o intuito. O intuito aqui é nós mostrarmos para os nossos pré-adolescentes que é importante ter uma prática saudável de exercícios físicos. Andar de bicicleta, jogar bola, não sei, o que eles gostarem de fazer. Não quer dizer também que eles precisam ir para a academia e se matar de exercício. Não é isso. É praticar exercícios. E aqui é importante praticar exercícios ao ar livre, tá? Só que ele fala o quê? Para não priorizar essa prática, somente a prática física, mas priorizar também os exercícios que nós precisamos fazer espiritualmente, porque eles são mais importantes. Então tem que haver o quê? Um equilíbrio. Não haver nem de forma prioritária os exercícios físicos, tá bom? Então é importante manter esse equilíbrio. Ok? Aqui você pode falar com os seus pré-adolescentes também a importância, né? Talvez eles se reunirem em família, né? Para fazer, às vezes fazer uma caminhada num parque, andar de bicicleta, jogar bola na porta da rua. Então tudo isso é importante, principalmente nessa fase. Porque se eles criarem esse hábito agora de fazer exercícios, quando eles forem grandes não vai ser algo tão sacrificial para eles, né? Gente, pensa a luta que é para mim fazer exercício. Né? Eu acho a coisa mais difícil fazer exercício físico. Eu tenho a necessidade de fazer exercícios, né? Só que eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo. Eu começo a fazer, eu logo estou muito cansado. Então, assim, eu preciso me treinar, me policiar. Inclusive, essa lição aqui falou muito comigo da minha necessidade de mudar os meus hábitos, né?
Então, assim, eu quero dizer o seguinte, se eles começarem a praticar esses exercícios, a ter uma vida saudável na infância, agora que eles estão crescendo, quando eles tiverem a nossa idade, para eles não vai ser difícil, não vai ter dificuldade, vai ser algo normal da rotina deles, né? Eu não tive essa prática quando menina, quando criança, quando jovem, né? Então, para mim hoje é difícil. Então, eu tenho que lutar ainda mais, né? Eu preciso de mais força, de mais garra. Agora, se eles começarem desde pequenos, então vai ser mais fácil, ok? Então, aqui você vai trabalhar essa parte aqui no tópico 2. No tópico 3, nós vamos falar o quê? Vamos falar da parte mais difícil. Gente, essa aqui é a parte que eu creio que eles vão ficar mais assim. Ah, não, eu não preciso, eu não quero, isso não é necessário. Vamos falar o quê? Que é hora de descansar. É preciso descansar. Gente, embora eles achem que não precisam, que eles têm muita energia, né? Eles precisam sim de repor através do descanso, né? Aqui vocês vão falar para eles o quê? Que nessa fase que eles estão vivendo, né? Eles sentem que eles têm muita energia, mas ao mesmo tempo eles sentem que estão cansados. Então é preciso repor. Nós vemos aqui, nós vamos ver nesse tópico, né? Nós sabemos que crianças, né? Quando eles são bebês, eles precisam de mais horas de sono, né? Em torno de 10, 12 horas de sono por dia. Já na fase adulta, né? Basta ir 7, 8 horas. E, incrivelmente, tem pessoas que basta dormir 4 horas por noite, né? Por dia aí, que já estão com a energia toda. Mas os pré-adolescentes, né? Nós vamos ver aí que eles precisam de dormir até mais que crianças de 10, de 8 a 10 anos. Por quê? Porque essa fase requer esse descanso. Então, os pré-adolescentes, eles têm que dormir em média aí de 10 horas por dia. Tia Kelly, mas é mais do que uma pessoa adulta? Sim, é mais que uma pessoa adulta. É necessário para repor toda a energia que está sendo consumida, né? Com esse crescimento acelerado que eles estão vivendo. Só que isso não é fácil. Por quê? Porque nós vemos que hoje em dia, né? Os nossos jovens, nossos pré-adolescentes, tem uma agenda super lotada de atividades. É muitas coisas que eles precisam fazer. E eu comecei a observar aqui, inclusive, quando eu estava preparando essa lição, eu comecei a reparar na minha filha. A minha filha, ela sai de casa, e olha que ela não tem muitas atividades extracurriculares não, mas ela sai de casa, né? Nós saímos de casa às 6h30 da manhã para ir para a escola. Ela fica na escola até 1h da tarde. 1h da tarde eu busco ela. Gente, ela chega aqui em casa, ela almoça rapidinho, é questão de 15 minutos, ela almoça e eu falo pra minha filha, tira pelo menos meia hora de descanso, né? Tira uns 40 minutos de descanso, sem fazer nada. Não pega celular, não liga a televisão, relaxa, né? Então ela tem aí uma meia horinha, depois ela começa a estudar. Gente, são tanta tarefa que vem da escola, tantas atividades que ela tem na escola dela, que ela fica a tarde toda fazendo tarefa, lendo, e olha que ela precisa de ler, então assim, não sobra tempo. Aí eu falo pra minha filha, você tem que ter aula, você tem aula de violão, você tem que tirar pelo menos 1h de aula de violão por dia, né? Então assim, tem dia que ela não tem tempo de sair na porta da rua pra brincar um pouco. Minha filha tem 13 anos, então assim, quando eu falo brincar, não é brincar de boneca, mas assim, ter um tempo de conversar com os vizinhos, né, de correr na rua, de andar de bicicleta, coisas assim. E aí a gente tem que ir pro culto. Então, assim, é muita coisa. Mas nós precisamos tomar esse cuidado de colocar, né, um limite. E eu falo isso porque minha filha não tem tantas atividades, mas tem crianças que eu sei que tem que sair, nem tem atividades fora de casa, outros têm que trabalhar, né? Então, assim, são muitas coisas. Então, nós precisamos tomar um cuidado para equilibrar tudo o que eles precisam fazer sem sobrecarregar demais. Porque senão eles explodem, eles não aguentam, né? Então eles têm que ter um tempo de descanso. A minha filha odeia dormir de tarde, né? Ela não gosta de dormir de dia. Mas eu vi aqui através dessa lição que eu preciso colocar ela para ter pelo menos uma meia hora de descanso, né? Por quê? Porque acaba que dorme muito tarde. São tantas coisas, né, que eles vão fazer. E aí ainda tem o celular, que muitas das vezes eles querem ficar no celular e ali começam a conversar, né? Às vezes um joguinho, uma coisa e outra. E o tempo vai passando e eles não descansam. Então assim, é a mente trabalhando 24 horas, né? E quando eles vão dormir já tão tarde, acorda cedo. Então assim, opa, vamos ter um descanso, né? Então eu vi aqui a necessidade de trabalhar essa parte, em especial na minha família. Eu não estou falando só pelos outros, né? Nós devemos observar em nós também, né? Como que está a nossa rotina? Como que está o nosso dia a dia? Como que estão os nossos filhos, né?
Então, realmente colocar em prática aquilo que nós ensinamos para os nossos pré-adolescentes. É que eles possam ver em nós essas mudanças, né? E nunca é tarde para começar, ok? Aqui fala também, além do mais, existe um momento, né, que eles precisam tirar para um devocional. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas do corriqueiro, do secular, né, em ter tempo para fazer exercício físico, em ter tempo para descansar, para isso e aquilo, mas e o tempo para preparar, né, para trabalhar a parte espiritual? Né? Nós vemos lá na nossa leitura que as atividades físicas é necessária, mas elas não podem ser além dos nossos exercícios espirituais. Então aqui o autor nos faz uma pergunta, e essa pergunta é bem interessante, que nós vamos fazer para os nossos pré-adolescentes, mas ela serve para nós, serve para mim e serve para você como professor. Aqui ele pergunta assim, ó, a vida com Deus precisa ser desenvolvida ainda na idade, no início, né? E aqui ele faz uma pergunta. Você já falou com Deus hoje? Você, professor, já tirou o seu tempo para meditar, para orar, para falar com o Senhor nesse dia? Né? Você já leu a palavra do Senhor hoje? Você já estudou? Como que está o seu devocional diário com Deus? E aí nós vamos levar isso para os nossos pré-adolescentes, perguntando eles têm falado com Deus? Eles têm tirado tempo de consagração a Deus? Eles têm tirado um tempo com Deus, orando, lendo a Bíblia? Né? Eles têm feito isso? Nós devemos mostrar para eles que isso é o mais importante. É isso que vai garantir a nossa coroa, a coroa da vida eterna. Né? Nós não devemos nos preocupar somente com as coisas deste mundo, mas com aquilo que vai nos levar a passar a eternidade juntamente com Deus. Porque nós estamos falando do quê? Do templo do Espírito. Será que eu estou preparando aqui o meu corpo, né, para que o Espírito Santo venha habitar? A nossa casa nós limpamos de que jeito? Varrendo, jogando água, lavando, tirando a poeira, tirando as telhas de aranha. Mas e o nosso corpo? Como que nós preparamos? Né? Lendo a Bíblia, né? Buscando tempo de consagração ao Senhor, orando, clamando o Espírito Santo venha fazer morada em nós mesmos, tirando os maus sentimentos, tirando as coisas ruins, tirando aquele sentimento que não agradam a Deus. Isso é preparar, é adornar o nosso corpo, é adornar a casa celestial, é adornar o templo do Espírito Santo, é preparar para que ele deseje morar e não sair nunca mais. Porque se ele vem habitar no meu coração está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ira, de contenda, o Espírito Santo não vai ficar ali. Ele não vai habitar nesse templo, né? É como se a casa estivesse suja. Então, que eles possam entender dessa necessidade, tá? De viver uma vida de separação para o Senhor. E aqui ainda fala mais. Jovem, né? Para os jovens. Honre ao Senhor enquanto você ainda é jovem. Saiba que muitas escolhas, né, que você terá de fazer em sua vida dependerão do conselho de Deus para orientá-lo. Portanto, né, importa cultivar desde agora uma vida de bons cuidados com o corpo, né, com a alma e com o espírito. É a junção dos três, é o cuidado dos três. Não é só o corpo, né? Uns pensam só no corpo, né? Preocupa só com o corpo e esquece da alma e do espírito. Outros preocupam só com a alma, mas esquece do corpo e do espírito. E outros pensam que é só espírito, é só ler Bíblia, é só orar, mas come de maneira errada, come de maneira desenfreada, não pratica exercício físico e aí deixa o corpo morrer. E aí onde é que está o cuidado com os três? É os três que precisam ser cuidado. É os três que merecem importância, ok? Então, isso vocês vão ver lá em Romanos 12, 1. Então, meus amados, essa aí são a nossa pré-aula de hoje. É o que você precisa trabalhar com os seus pré-adolescentes essa semana, né? Aqui é só para você ter uma ideia, uma orientação maior. Estude a sua revista, estude a palavra do Senhor, busque outras informações, tá? Para você trazer uma aula bem especial para os seus jovens. Eles precisam entender, né, que nós, a parte mais importante dessa lição que eles precisam entender o quê? Que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Só que ele habita em nós se a nossa casa estiver receptível a ele, se essa casa estiver preparada, se essa casa estiver limpa. Então, que eles possam entender a necessidade de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a você que participou comigo, que esteve comigo até agora. Se você esteve comigo, deixe o seu like, né? Deixa aquele joinha aí, os comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Eu vou deixar aqui no final também, né, o link da dinâmica para você assistir na íntegra como fazer essa dinâmica, né, que eu falei para vocês no início.
Então, gente, vou ficando por aqui. Deus abençoe você grandemente e até semana que vem, se assim o Senhor Deus nos permitir.